Pessoal, aqui é a Veres do Oficina Estudante novamente. A gente está com mais uma dica sobre língua inglesa para vocês. Bom, hoje o assunto é plural, só que associado a presente simples. Normalmente a gente se pergunta, para que eu aprendo plural? Plural é um saco, eu já sei que não tem mais que um é plural. Aí que tá, a gente vai ter que pensar na regra do plural que é adotada lá. Né? Do mesmo jeito que nós temos regras aqui, na língua inglesa nós também temos outras regras que se adequarão àquela língua. Então, o que vai dizer para nós, o que nós colocamos no final de cada palavra é a última letra ou última sílaba que possui nessa palavra. Se a terminação da palavra em língua inglesa for em O, S, SS, CH ou X, nós vamos acrescentar ES ao final da palavra. Se a palavra for terminada em Y, mas antes desse Y eu tenho uma vogal, então eu só vou colocar S lá. Se eu tiver um Y, mas antes dele eu tenho uma consoante, então esse Y vai sair e eu vou colocar IES no lugar. Parece até fórmula de matemática, mas é mais ou menos isso. Cai o Y, menos Y, e vem IES no lugar no final dessa palavra. Mas não tem outras regras de plural? Tem. Mas para nós, como a gente foca já no adiante, que é o vestibular aí, a gente tem que pensar naquelas que fazem com que nós sejamos induzidos ao erro no uso dos verbos. E onde que esse plural está associado? No presente simples. A gente sabe o quê? Que se eu estou trabalhando com presente simples, eu tenho o verbo usando he, she ou it com S no final, né? Toda vez que for terceira pessoa de singular, o verbo tem que ter S no final. E é aí que vem as pegadinhas para você. A gente fala, o que vai cair de inglês? Como eu vou estudar gramática em inglês no vestibular? Ele quer trabalhar com você se você sabe as pequenas exceções. Então as exceções estão em alguns detalhezinhos da regra que às vezes o cara põe lá para ver se você está atento quando você faz a prova. É por isso que você aprende primeiro o plural para depois aprender o presente simples, para saber como que você usa um ou outro. Então você tem lá, Patty goes shopping every weekend. Patty vai às compras todo final de semana. Eu sei que é presente simples, que é uma ação rotineira, porque eu tenho lá o every weekend, que é um advérbio de tempo. O verbo, na forma original aqui, ele seria go. Ele é terminado em O. O que eu tinha falado lá? Se é terminado em O, eu tenho que colocar ES no final. Então, olha lá o que a gente acrescenta aqui. O ES no goes. Mas por que eu coloquei S no final disso? Porque o sujeito da frase, quem fez a ação, foi a Patty. Mas a Patty não é she, não é he, não é it. A Patty, se eu for substituir, olha a Patty, ela tá passando. Ela, em inglês, é she. Então, se eu tenho she, o verbo tem que ter S no final. O mesmo acontece aqui com o Doug. Doug says stupid things. Doug diz coisas estúpidas. O verbo é say, quer dizer falar, contar. E aí, ele é terminado em Y, só que ele é um Y antecedido por vogal. Aí a gente faz o quê? Coloca só S no final desse verbo. Para finalizar nosso probleminha com regra de plural, você tem lá, Caio studies a lot for the tests. Ué, Veres, mas ele já tá com IS no final. Tá, porque a frase já tá pronta. Mas se a gente for pensar nisso aqui antecedendo, o verbo na forma normal dele, no infinitivo, que é o que a gente chama em português, terminado em ar, ir, or, a gente vai ter lá study. Olha lá, é bem o que a gente acabou de falar um pouquinho antes. É Y antecedido por consoante. O que eu faço? Tiro a consoante, tiro o Y no final e coloco um I no lugar dele. E o ES em seguida. Então, Caio studies a lot for the tests. Como eu sabia que eu tinha que pôr S? De novo a gente para pensar. Quem é o sujeito desse verbo? É o Caio. O Caio é quem? Ele. Ele em inglês eu escrevo como? He. Eu não falei pra você que toda vez que eu uso he, she ou it, eu tenho que colocar S no final do verbo? Eu vou pôr S, mas eu vou pôr S de acordo com a regra de plural que eu já tinha aprendido. Cuidado com isso em questões alternativas de novo. Por quê? Às vezes quando ele te pede para encontrar aquela que tem o erro ou acerto, que é gramaticalmente correta ou incorreta, é aqui que ele mexe com você. E às vezes em uma das alternativas, ao invés de nós encontrarmos studies, a gente recebe isso aqui, ó, para nós, ó, na alternativa. Studies, Y e S no final.
E então, como você já estudou, você já ouviu a dica, sabe que você tem que colocar IES no final, você vai anular a alternativa que tiver essa caquinha aqui. Ok? Beleza? E boa prova para todo mundo.